Olá, família! Seja bem-vinda ou bem-vindo a este áudio, a este vídeo aqui deste canal. Apenas para que você entenda, dentro das nossas mentorias do curso Expansão da Consciência, nós realizamos o estudo e a leitura de alguns livros. O audiobook deste livro, referente a cada capítulo, eu trarei aqui para você abertamente no YouTube para que você possa consumir este conteúdo. Porém, como essas leituras elas foram destinadas ao curso Expansão da Consciência, elas são leituras comentadas por mim. Em alguns momentos você vai perceber, inclusive, que eu faço um link. Olha, comentamos sobre isso na última mentoria, na penúltima mentoria, falamos a respeito disso no curso XYZ. Não se preocupe, este áudio inicial é apenas para te informar que talvez você vai ouvir coisas nesse sentido e este áudio ele é destinado ao curso Expansão da Consciência. Por isso esses links com outras aulas, com outros cursos, com outros encontros, com outras mentorias. Você vai receber a leitura na íntegra de cada capítulo do livro correspondente aqui. Então você pode sim fazer a leitura completa do livro aqui. Porém, como bônus, a leitura comentada, que é destinada ao curso Expansão da Consciência. E eu deixo aqui também o convite para que você faça parte da nossa família de almas, para que você se junte a nós no estudo destes livros, no compartilhar de informações acerca da vida, da energia, da expansão da consciência, do universo, da nova era, da transição planetária, de todas essas transformações que viemos sentindo, passando, vivendo nesta era realmente em que nós vivemos. O curso Expansão da Consciência, ele inclui toda a formação Reiki, mais acessos a conteúdos, expansão da consciência. De bônus, você recebe um curso completo do estudo dos chakras, você recebe acesso às mentorias, aos estudos dos livros e outros tantos assuntos. Neste momento em que eu estou gravando este áudio, em setembro de 2024, nós já contamos com mais de 160 horas de conteúdo dentro deste curso e você tem acesso vitalício à plataforma para consumir esse conteúdo dentro da tua disponibilidade. A mentoria também entra como um bônus, você não paga adicional para recebê-la e para participar. Você sempre poderá participar conosco ao vivo ou assisti-la gravada. Faça muito bom uso deste conteúdo, estude conosco através da leitura destes livros e nós te esperaremos na nossa família de almas chamada Expansão da Consciência. Seja bem-vindo, bem-vinda e aproveite a leitura. Bem-vindos e bem-vindas à nossa leitura. Seguimos a leitura do livro Além das Crenças, um convite para o despertar. E nós vamos ler o capítulo 3, Além dos Jogos de Poder. Eu quero paz. O que faço? Preocupar-se em querer coisas, querer pessoas, querer paz é desnecessário. Nada externo a nós pode nos trazer felicidade. O ser humano está sempre querendo paz e traça muitos objetivos para isso. Você quer paz, quer amor, quer dinheiro, quer realização profissional. Você já é paz, já é puro amor, você já é pura abundância. Toda abundância chega quando você está disponível para que a essência divina se manifeste por você. Mas você ainda está apegado às facetas da dualidade. Agora, exatamente nesse lugar onde você está, lendo este livro, você já tem tudo de que precisa. Já é um ser completo e abundante. Então, relaxe em quem você é. Deixe as coisas virem se tiverem de vir. Deixe as coisas irem se tiverem de ir. Deixe as coisas serem como elas são. Deixe o florescer acontecer por meio de você, porque florescer é algo inevitável da natureza. Assim como a flor veio a este mundo para exalar seu perfume, cada pessoa também tem seu perfume e está aqui para exalá-lo à sua maneira. E se você permitir, isso acontecerá naturalmente, porque é inevitável. É a sua natureza. Quando anseia demasiadamente por algo, o que você faz é o oposto. Você bloqueia o fluxo natural da existência, que acontece além dos seus desejos e quereres. Sua alma sabe quais são as ações inevitáveis para o seu florescimento. Então, tudo começa a fluir. Não de um querer, mas desse inevitável florescer. A paz é a sua natureza. Assim, fique em paz e seja a paz. Por que estou sempre em conflito? Não é você, mas sua mente que está em conflito. A mente tende a estar em conflito, pois ela funciona a partir de ideias e crenças opostas e duais, e fica viajando de um extremo ao outro. Ela
categoriza, nomeia e define sentimentos, sensações, percepções e vivências, criando ideias a respeito deles. Aqui eu preciso fazer o nosso primeiro adendo, porque a nossa mente ela vai criando todas essas situações que a autora cita aqui no livro, baseada nas experiências que nós já vivemos. Então, é como se nós tivéssemos um HD que tivesse várias coisas armazenadas dentro dessa memória, dentro desse HD, né? Nosso computador, na nossa mente. E esse HD ele está repleto das informações que nós já vivemos e que nós já herdamos. Então, toda a nossa decisão, todo esse conflito que a mente cria, que a autora cita aqui, é baseado nessas informações que estão armazenadas nesse HD, ou seja, no fundo do nosso baú, como nós vimos no capítulo anterior. Seguindo, ela tende a gerar apegos ao que julga como bom e rejeições ao que julga como mal. Um outro adendo, nem sempre é bom ou mal, é um julgamento da nossa mente, de novo, baseada nessas informações que temos armazenadas, tá? Seguindo, se suas vivências são guiadas pela mente e não pelo seu coração, então você percebe que estará sempre indo de um extremo ao outro. Quando sentir alegria, perceberá que nela há a semente da tristeza. Como essa alegria ainda é alegria condicionada, ela é inerente à tristeza, porque todo sentimento condicionado carrega em si o seu oposto. O mesmo acontece para o prazer e a dor, a coragem e o medo, etc. Assim, sua vida está sempre em altos e baixos. E você acredita que o alto é que vai lhe trazer felicidade. Fica, então, em busca de alegrias momentâneas. Mas, no fundo, você sabe que essas alegrias passam e sua busca recomeça. Você quer o prazer, a alegria, a coragem e nega todo o resto. Nega a tristeza, o medo e a dor. Adendo, nós falamos exatamente sobre isso na nossa última mentoria, né? De negar os nossos sentimentos e do excesso de dopamina que nós estamos viciados, principalmente as crianças, mas também os adultos. Seguindo, mas enquanto você viver identificado com a dualidade, estará nos extremos, não poderá ir além de suas identificações com a mente. Por isso, seguirá nessa busca infindável da felicidade. Você se esforça para ficar só com o lado positivo da mente, achando que isso é possível, fazendo com que sinta que é um ser humano melhor. Você usa vários artifícios para conseguir isso. Afirmações positivas, mentalizações, controle da mente e seus impulsos, além de repressão de emoções e sensações que julga como negativas, que foi o que nós falamos. Teve um outro vídeo também que eu postei esses dias no YouTube, que eu falo sobre as afirmações positivas, né? Acho que até foi no último capítulo também comentado sobre isso, das afirmações positivas que, quando feitas de formas aleatórias, sem que a gente aprofunde no que tem por detrás e quais são as nossas reais crenças, elas acabam por vezes não funcionando. Seguindo, não basta fazer tudo isso para que você se liberte do conflito. A mente ainda estará atuando, e cedo ou tarde aquilo que você julga como negativo acaba vindo à tona. Se houver sentimento de tristeza, raiva, você precisa passar por eles, olhá-los e acolhê-los com amorosidade. Perceber que todo esse jogo foi criado pela sua própria mente, que queria ser feliz a partir do controle da existência. Entretanto, a mente não pode chegar à alegria incondicional porque ela em si é limitada, mas pode ser uma ponte que aponta para a consciência, que é em si a alegria e a felicidade incondicionais. Apenas quando você se percebe como consciência, para de alimentar os mecanismos da mente e sai dos jogos da dualidade. E a partir disso, você percebe que por trás da aparente dualidade só há unidade. O conflito começa quando há dois e termina quando só há um. Tenho medo de perder tudo o que é meu. Tudo que você pode perder não é seu. Se você considera algo seu, imediatamente sente medo de que o tomem, de que o levem embora. Você acredita possuir algo e por isso quer proteger o que acredita ser seu. E não faz isso só com objetos, você também faz com seu filho, com seu namorado e etc. O senso de posse é uma grande ilusão. Você não possui nada e por isso tem tudo. O que é seu não pode ir embora. Só só o que não é seu pode ir. Então, permita que o que tem de ir vá e dê as boas-vindas ao que quer que venha. Mas lembre-se de que o que é mesmo seu nunca virá e nunca irá. O que é seu sempre esteve aí e sempre estará. O que consideramos morrer, na verdade, nem mesmo morre. Você acredita que a morte levará seu corpo, mas esse corpo não é seu e ele tampouco morre, ele é transitório.
transita de um estado a outro. Vou fazer um adendo aqui que isso é bem importante. Quando nós morremos, o nosso corpo físico, ele se transforma, né? Ele apodrece, ele vai para a terra, ele se transmuta, ele deixa de ser corpo físico, mas na verdade ele não morre, ele é uma transformação. Então, se nós olharmos para a morte nesse sentido, transformação, nosso espírito, nossa alma sai deste plano e se transforma para um outro plano, transita, transmuta para um outro plano, para uma outra fase da existência, né, da vida enquanto espírito, enquanto alma, uma nova fase de evolução. E o nosso corpo, que é nos emprestado, é o nosso veículo, é emprestado para habitarmos este plano, para que consigamos existir e experienciar este plano, é devolvido para a Terra. E da Terra é transmutado, ok? É nisso que a autora se refere. Seguindo, no mundo físico, nada morre, tudo apenas se transforma. O corpo, quando morre, foi o que eu acabei de falar, transforma-se em adubo ou em cinzas. No mundo do manifesto, tudo pode ser transformável, mutável. Mas para o ser absoluto não há morte, porque nunca houve nascimento. A consciência é permanente, você é a consciência. Quando se percebe como o que permanece e não como algo transitório, o medo desaparece. Você pode até desfrutar do transitório, mas seu foco é a consciência desse desfrute. A paz verdadeira acontece quando você se dá conta de que é a consciência de onde todos esses fenômenos transitórios aparecem e desaparecem. Então, mesmo que algo vá embora, você permanece em paz. Quando você está consciente da impermanência do mundo, experimenta uma alegria infinita e incondicional. Uma paz que não depende de nada para sua existência. Você acorda de manhã e está em paz. Chegou um desafio? Continua em paz. Você está em paz consigo mesmo, com o outro e com todo o universo. Você sabe que, seja o que for que estiver se apresentando, faz parte da lei da impermanência. Então, se dá conta de que é tudo perfeito como é, até mesmo aquilo que você chama de imperfeição. Logo percebe que nem precisa estar eufórico na alegria, nem desesperado na tristeza, porque assim como hoje chove, amanhã o sol aparece, e esse é o movimento do universo. Preciso fazer outro adendo aqui, nós vamos falar sobre as leis do Kybalion, né? Do pêndulo, da correspondência, é o que se descreve aqui nessa frase. Porque assim como hoje chove, amanhã o sol aparece, e esse é o movimento do universo. Na superfície tudo muda, mas na profundidade a paz continua intacta. Como sair do padrão de vítima? Ninguém é responsável por aquilo que lhe acontece, nem por sua felicidade, nem por sua infelicidade. Você é o responsável. Não pelo que lhe acontece, mas pelo acolhimento daquilo que lhe acontece. O que lhe acontece só pode lhe trazer felicidade ou infelicidade passageiros. Você não terá nenhum controle sobre isso. Mas a felicidade permanente só é possível quando você acolhe tudo o que lhe acontece. Aprendemos que ter responsabilidade é o mesmo que assumir a culpa por algo, é cumprir obrigações. Mas responsabilidade é apenas um compromisso com o amor e com a verdade. Quando suas ações emergem da presença, você está sendo verdadeiro, então você é responsável. Teve um adendo, teve uma outra mentoria que nós falamos nesse assunto sobre, nós estávamos estudando o Ho'oponopono e nós falamos sobre assumir a identidade, né? O Ho'oponopono da identidade própria, ele fala sobre assumirmos a responsabilidade, perdão. É, e a gente confunde com assumir a culpa. Então é culpa minha, não é culpa, é responsabilidade minha. A culpa é outra coisa. Só que nós aprendemos desde a infância, talvez, que culpa e responsabilidade são a mesma coisa, mas não são, são coisas bem diferentes, tá? Seguindo, quando você culpa o outro, está olhando esse outro pela lente do ego. Prefere que ele seja o culpado para que você não corra o risco de ter que encarar as ilusões que a sua mente criou para si mesmo. O outro é um espelho que faz com que essas ilusões fiquem evidentes. Então, é claro que você está tão habituado a crer nas ilusões produzidas pela mente que tem medo de que a verdade seja revelada. A vítima é um dos personagens que você criou nessa existência. Você encontrou artifícios para conseguir as coisas que quer e para se esquivar da responsabilidade sobre aquilo que não quer admitir. Então, cria um jogo de acusações para que não tenha de lidar com algumas das crenças que por tanto tempo sustentou como verdades.
Esse processo é muito sutil. Na maioria das vezes, a vítima acredita tanto nesses jogos sendo reais que nem se dá conta deles. Para não se sentir acusado, você acusa o outro, passando-se por coitado. A mente acredita estar protegida quando o personagem diz: Você fez isso comigo, foi injusto, o mundo é mau. Se você é uma injustiça, se você é um injustiçado, acredita não precisar se responsabilizar por nada. Foi-lhe dito que a verdade dói, então você culpa o outro. Cria ressentimentos para se afastar do perigoso espelho da verdade. Você tem medo, e esse medo é completamente sem fundamento. A ilusão gera atos irresponsáveis. Apenas a verdade o liberta. E lhe digo, ela nem mesmo dói. A verdade o liberta da identificação com a dor. Quando você está consciente da verdade, não precisa culpar ou acusar o outro. Você apenas vive a verdade. Conscientes desses jogos da mente, a vítima então pode desaparecer. Como ir além dos jogos de poder e das relações abusivas? A questão do abuso é um reflexo de questões que a nossa humanidade vem vivenciando no que diz respeito não só à sexualidade, mas também a como construímos e vivenciamos nossas relações. Por esse motivo, vou falar de abuso desde uma perspectiva mais ampla. Vivemos relações abusivas mesmo sem consciência disso. Portanto, é importante entender como as relações se configuram. Quando somos bebês, tivemos as sensações no corpo de uma forma pura. Se há um desconforto físico, por exemplo, o bebê chora, mas esse é o mecanismo que o seu corpo utiliza para sobreviver. Imediatamente alguém chega para ajudá-lo. Depois, quando crescemos, começamos a perceber que a resposta que recebemos do mundo externo está totalmente relacionada à forma com a qual expressamos as nossas sensações. Aos poucos, vamos aprendendo a criar estratégias, mesmo que inconscientemente, para conseguir a resposta que queremos do mundo. Desde muito pequenos, aprendemos que temos de seguir determinados padrões para fazermos parte do convívio social. Aos 2 anos, se seu filho bate em outra criança por ela ter lhe tomado o brinquedo, você diz: peça desculpas. Se ele não faz isso, pode ser castigado. Muitas vezes recebe ameaças, então fica com medo de perder o amor da mãe ou do pai ou de quem está cuidando dele. Claro, por isso seu filho vai pedir desculpas. Esse é o começo do jogo, de troca nas relações. Você faz o que eu quero e eu o aceito, o reconheço e o amo. Mas as palavras dessa criança serão apenas uma repetição mecânica das palavras da mãe. Não virão integradas de um senso verdadeiro de responsabilidade, pois a criança não sente nenhuma culpa por ter demonstrado a sua irritação. Mas ainda assim ela faz porque o adulto pede. Porém, se ela não age a partir da consciência, estará apenas reproduzindo um ato. Mas como ela pode aprender a se relacionar e conviver socialmente de forma adequada? A criança aprende por repetição. Se você, como mãe, pede desculpas para o amigo que levou um tapa do seu filho, tomando a responsabilidade por ele, no momento certo ele vai aprender que aquilo que fez traz consequências, por isso machucar o amigo. E daí pedirá desculpas pela consciência do seu ato e não por uma obrigação. Todo ato obrigatório cria relações falsas. Se a criança aprende a dar bom dia e até logo por obrigação, sua expressão não virá do seu coração. Assim, aprendemos a nos relacionar por meio da falsidade e dos jogos de poder. Você sabe que se usar certo mecanismo, a pessoa faz o que você quer. Sabe que se agir de determinado jeito, alguém vai gostar de você. Então, começa a exercer um poder inconsciente sobre o outro, passa a criar relações condicionadas e limitadas e cria obrigações para você e para o outro. Preciso fazer um novo adendo aqui. O que é muito, muito, muito comum nos atendimentos que eu vejo hoje, pessoas que têm determinadas ações para serem vistas, reconhecidas e aceitas. E essas determinadas ações, obviamente, são a nível inconsciente, inclusive deixar de prosperar, deixar de ter um relacionamento ou permanecer num relacionamento abusivo ou atrair circunstâncias de relacionamento ou situações abusivas por honra, por pertencimento a um círculo familiar, a uma história familiar. É... Enfim, isso é muito, muito mesmo comum de acontecer. Seguindo, e esse é o único modo que você conhece de se relacionar. Você tem de agir de uma forma condicionada para ser aceito, amado e visto. O outro tem de agir de maneira condicionada para que você o aceite, o ame e o veja. E toda vez que você
tem que fazer algo, assume uma obrigação. E toda obrigação o afasta da verdade de seu coração. Não há obrigação no amor. Se me relaciono de uma forma verdadeira com alguém, a cada dia tenho a escolha de estar perto dele ou não. Não nos relacionamos por convenção, não nos relacionamos por obrigação. Mas de onde vem essa forma obrigatória de nos relacionarmos? Vem do medo, medo de não sermos amados e aceitos, medo de sermos abandonados pelas pessoas que amamos. Por ter acreditado em tudo que lhe disseram sobre como deveria ser, você nunca experimentou como se relacionar desde a verdade. Além disso, em algum momento teve medo de se sentir abandonado e de se deparar com um grande vazio. Mas de onde vem esse vazio? Em algum momento você acreditou ser alguém separado do todo. Aceitou que era um ser escasso, incompleto. Mas como sua natureza pode ser incompleta, não faria nenhum sentido sua natureza ser incompleta. Se você olha para um bebê, ele é pura plenitude, pura expressão do divino. Até os 13 anos de idade, a criança se refere a ela mesma na terceira pessoa. Ela ainda não se identificou com o eu, ainda se vê uma com a mãe, com o pai e com tudo que existe em torno dela. Aos poucos vai aprendendo o que é um indivíduo e justamente a partir daí começa a acreditar que é um ser separado e incompleto. Daí em diante, ela passa a buscar no mundo externo a sensação de completude e busca isso em suas relações, acreditando que precisa desses jogos de poder e dessa falsidade para conseguir afeto e atenção. Assim começa uma grande disputa. Toda vez que existem jogos de poder, existem disputas. Alguém quer ser o mais poderoso. Ter poder é sinal de domínio, de força, de valor. E nosso valor é atribuído ao poder que exercemos. Dos jogos de poder nasce a competição. Quem é mais inteligente? Quem tira a nota mais alta da escola? Quem consegue a vaga mais disputada? Quem é o mais bonito? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais fama? Então você aprende que nessa disputa tem de ser o vencedor e começa a praticar o uso do poder sobre o outro. E esse poder é exercido sempre que temos o interesse em ganhar alguma coisa. Muitas vezes, se fazer de vítima é uma forma de ganhar algo. Ser vítima também é um modo de exercer o poder. Se eu me faço de vítima, ganho afeto e atenção. E você acredita que isso é amor. Gente, eu preciso fazer um adendo. Eu atendo muitas situações de pais que trazem os seus filhos pedindo ajuda porque não sabem mais o que fazer com os filhos. E aí no atendimento a gente percebe que, na verdade, quem precisa de atendimento são os pais. E muitas vezes os pais se fazem de vítimas para terem o amor dos filhos. Claro que também acontece o inverso, tá? Mas tem muitas situações de pais, principalmente mães, que eu tenho atendido, que se colocam nesse lugar. É óbvio que isso é de forma inconsciente, que se colocam neste lugar de vítima para ter atenção dos seus filhos. Seguindo. Contudo, isso é, na verdade, uma relação condicionada, porque preciso dar alguma coisa para ter algo em troca. Isso não é amor. É um grande jogo que a sua mente criou para se esquivar desse vazio que você acredita ter aí dentro. O amor em si é pura plenitude. Não existe barganha no amor. O amor é incondicional, não uma troca. Assim como exercemos nosso poder sobre o outro, por vezes damos nosso poder ao outro em troca de uma falsa segurança. Damos poder a todos e a tudo que denominamos autoridade, como professores, médicos, gurus, padres, técnicas para guiarem nossas vidas. Desse modo, se inicia um jogo de dominação. Ora você domina, ora se sente dominado. Todo jogo de poder e de disputa gera relações abusivas, e todo abusador precisa de um abusado para existir e vice-versa. Se olharmos em volta, veremos que a maioria das pessoas está vivendo relações abusivas em maior ou menor grau, e acreditamos que isso seja amor. Chamamos até mesmo de troca energética, mas o que de fato está se manifestando ali é uma manipulação mental inconsciente. Você precisa começar a se dar conta desses pequenos abusos e se dar conta do quanto você gostou de ser vítima. Enquanto estivermos nos relacionando a partir da nossa mente, estaremos oscilando entre vítima e abusador. Aqui cabe adendo, aqui cabe perfeitamente o que eu acabei de falar a respeito de pais e filhos. Os pais estavam tão acostumados a ter essa atenção dos filhos nessa barganha de você precisa fazer isso para ter isso, né? Aquela troca toda que a autora comenta nesse livro. Então, os pais estavam acostumados com isso, a ter esse controle sobre as ações do filho. Os filhos crescem e o jogo inverte. Os filhos deixam de dar
esse controle aos pais e vão seguir suas vidas. E muitas vezes a forma que os pais encontram inconscientemente de ter de volta este controle sobre os filhos e a atenção dos filhos, essa manipulação é se colocando num papel de vítima. Seguindo, existem várias categorias de abuso. Por exemplo, o abuso verbal, que vem de uma competição de ideias. Você quer estar certo e acha que precisa convencer o outro da sua verdade, mas ninguém pode ser convencido da verdade porque ela não é um conceito. Não existem teorias sobre a verdade. Como posso convencê-lo de que a lua está no céu? Basta que você olhe para o céu e verá. Enquanto houver necessidade de convencimento de uma ideia por meio de argumentos e conceitos, haverá ego. Existem também os abusos físicos, a violência, por exemplo. Muitos de nós tivemos a experiência de ter apanhado e de ter passado por situações traumáticas em um assalto, uma briga, ou mesmo experiências de assédio e abusos sexuais. Assim como também podemos ter nos visto sendo violentos em algum momento de descontrole. Mas por que nos permitimos viver esse tipo de relação? Para muitos, isso é confundido com amor. Algumas pessoas se sentem até mesmo seguras quando percebem que alguém exerce um poder sobre elas. Mas como se dar conta desse jogo, na maioria das vezes inconsciente? O primeiro passo é entender que assumimos os personagens da vítima e do abusador em diferentes situações e em maior ou menor grau. Depois, precisamos entender que essa situação é apenas um mecanismo da mente e que está acolhendo isso, e que acolhendo isso podemos ir além dela. Mas o que é ir além dela? É entendermos que a mente se configura por uma construção de pensamentos e ideias que temos sobre a vida, mas que não são apenas ideias. Se você percebe isso, estará dando o seu primeiro passo no processo de desidentificação com a mente. Você, como ser divino, não se limita às ideias da mente. Até porque, mesmo que essas ideias possam criar situações concretas, como relações abusivas, elas não conseguem sustentar essas situações quando você as reconhece como ideias. Ideias são aprendidas, e tudo que é aprendido não tem o poder real de defini-lo como ser. Sua real natureza não é ser vítima, nem abusador. Seu ser real é a consciência onde essas ideias, as quais você esteve por tanto tempo identificado, brotam, e que por muito tempo você acreditou ter sido a sua identidade de fato. A substância que compõe sua real natureza é o amor. Como o amor pode abusar ou se permitir ser abusado? Você tem sustentado a vítima e o abusador por muitos e muitos anos, mas precisa ir além desse condicionamento para deixar florescer de si o amor. Quem é esse que ainda está vivendo relações abusivas, está dando poder ao outro e que coloca o outro na obrigação de preenchê-lo com o que acredita estar lhe faltando? Ao reconhecer sua real essência, você não precisará mais que o outro lhe preencha. O poder real está em ser quem você é. Reconheça isso e sairá naturalmente dos jogos de poder. Sinto que dei meu poder a muitas pessoas. Como ter de volta o meu poder pessoal? Primeiro, tenha clareza do que é poder, desfazendo-se de todas as ideias que você tem sobre isso. Você tem acreditado que pode adquirir ou perder poder. A questão aqui é que quando falamos de poder pessoal, estamos falando em algo construído, aprendido, inventado. Qualquer poder pessoal vem do ego. Durante um período, pode ser que você precise daquilo que chama de poder pessoal por uma questão de sobrevivência, mas isso é apenas uma etapa, pois à medida que o despertar para sua real natureza acontece, você se dá conta de que o verdadeiro poder é impessoal. Esse poder que gera todo o universo além da sua vontade, passa a geri-lo sem a interferência da sua mente egóica. Não há uma pessoa atuando. O poder real é a consciência atuando por meio de você. Isso o torna verdadeiramente autêntico. O que as pessoas chamam de poder pessoal, eu chamo de autenticidade. A autenticidade não é ser diferente, mas é deixar de ser qualquer coisa que tenha acreditado ser para se tornar quem você já é. Ser autêntico é deixar de seguir as vozes do ego, deixar de copiar modelos pré-concebidos para ser aceito. Ser autêntico é ser inteiro, ser total, em vez de tentar alcançar os quesitos do que você imagina precisar para ser uma pessoa perfeita. O poder pessoal que você tem buscado não é o poder real. O poder real não pode ser dado nem tirado de você. O poder real nem mesmo é seu. O poder real não é pessoal. Não existe poder pessoal. O único poder real é do amor.
Como me desidentificar do papel de vilão e como me perdoar por ter me identificado com esse personagem. Não se preocupe em se desidentificar do papel de vilão. Quem é esse que percebe que existe uma identificação com o papel do vilão? Quem está percebendo isso? Observe que é uma percepção dessa identificação com o papel do vilão. Comece por aí. Foque essa percepção e não o papel do vilão em si. Seja a consciência do papel e da culpa que isso lhe causou. Perceba a mente que quer julgar a partir de conceitos morais. Observe todas as sensações e sentimentos que isso traz. Quando você está consciente dos mecanismos que a sua mente cria por algum motivo, seja ele qual for, e foca a consciência disso, você deixa imediatamente de ser vilão. Então, está pronto para o perdão. Perdoar não significa ter de achar um culpado e dizer que ele é o pecador, como disse Jesus Cristo, que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. A real energia do perdão não condena ninguém. Perdoar é se dar conta de que uma ação inconsciente pode se tornar consciente. Já não há mais a mente que julga. Você não está mais preso à ideia de que é essa mente que julga e de que por isso precisa ser castigado. No momento exato em que você se torna consciente de quem é, está livre de toda e qualquer culpa. Quando a pessoa abre o seu campo para ser abusada, ela escolhe inconscientemente isso? Quando você acredita que precisa abrir ou fechar seu campo, está acreditando também ser apenas esse corpo limitado, que pode ser invadido, que pode ser abusado, que pode ser atacado. Você, por a luz da consciência, não tem como ser atacado. É porque você ainda acredita ser esse alguém limitado que opera com a sua mente e seu corpo, criando situações como essa na sua vida. Mas essas situações estão aparecendo para lhe mostrar que essa ideia de que você é a vítima e de que precisa passar pelo abuso é apenas uma ideia. Ao se tornar consciente disso, a vítima do abuso desaparece, assim como o abuso em si. Sermão da Montanha. Por isso vos digo: não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o vosso corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves no céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós tanto valor quanto elas? E qual de vós podereis, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, à medida de comprimento, à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles cresceram, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como naqueles dias. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas e gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, o eu real, e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia a sua lida.